A paz do Senhor Jesus, vamos dar início a mais uma aula com o tema Despertamento Espiritual, um Milagre. Texto áudio. E isto digo, conhecendo o tempo, que é já hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Romanos 13, verso 11. Verdade e prática. O despertamento espiritual é uma consequência da submissão à vontade de Deus. Pai Santo e amado, eu me coloco em tuas mãos mais uma vez como instrumento de ministração de mais uma aula, confiando na tua fidelidade, convicta de nossa vitória em Cristo Jesus, pedindo ao Senhor que mantenha a porta da palavra aberta para nós, que repreenda, aprisione, aniquile, maniete toda oposição do inferno contra a tua palavra. Abra a mente, o entendimento dos teus filhos para que eles compreendam, Senhor, as tuas escrituras. Revela a tua vontade por meio do teu Espírito Santo. Me usa para a tua honra, para a tua glória e para o teu louvor. Em nome de Jesus eu oro e agradeço. Amém. Leitura bíblica em classe. Esdras 1, do 1 ao 7 e Neemias 1, do 1 ao 4, que diz assim: No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: Assim diz Ciro, rei da Pérsia: O Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Quem há entre vós, de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que é em Judá, e edifique a casa do Senhor Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. E todo aquele que ficar em alguns lugares em que andar peregrinando, os homens do seu lugar o ajudarão com prata e com ouro e com fazenda, e com gados, afora as dádivas voluntárias para a casa do Senhor que habita em Jerusalém. Então se levantaram os chefes dos pais de Judá e Benjamim, e os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo espírito Deus despertou, para subir e edificar a casa do Senhor que está em Jerusalém. E todos os que habitavam nos arredores lhes confortaram as mãos com vasos de prata, com ouro, com fazenda, e com gados, e com coisas preciosas, afora tudo o que voluntariamente se deu. Também o rei Ciro tirou os vasos da casa do Senhor, que Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém, e que tinha posto na casa de seus deuses. Neemias I. As palavras de Neemias, filho de Acalias, e sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que restaram do cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Introdução. Nesta lição iremos ver a origem do despertamento espiritual e as suas finalidades. Ponto central. A submissão à vontade de Deus gera o despertamento espiritual. Tópico 1. O despertamento espiritual emana do próprio Deus. No primeiro ano de Ciro, despertou o Senhor o espírito de Ciro. Deus despertou Daniel para orar pelo futuro do seu povo. Todavia, não foram as orações de Daniel nem a sua vida santificada que produziram o despertamento, mas foi o próprio Deus que fez o milagre do despertamento de Ciro. Deus usa instrumentos para cooperarem com ele, mas o autor do despertamento é ele mesmo. Por isto, o despertamento é um mistério. As coisas humanas podem ser explicadas, previstas e calculadas, mas a operação do Espírito Santo é diferente. Jesus disse: o vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nós, na verdade, podemos ver o resultado do despertamento e até mesmo sentir a operação das virtudes do século futuro. Mas, na verdade, nada sabemos e nada entendemos do poder de Deus. Conclusão do tópico 1. O despertamento espiritual emana de Deus, por isso, ele usa os instrumentos que achar necessários para cooperarem com a sua soberana vontade. Irmãos, nesse tópico 1 e os seus respectivos subtópicos,
fala sobre o despertamento espiritual que emana, ou seja, que vem do próprio Deus. A vida santificada de Daniel, a vida de oração que ele tinha, não gerou despertamento, mas foi um instrumento que Deus usou para despertar o rei Ciro. Porque quando nós submetemos à vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita, quando obedecemos a palavra do Senhor, não apenas no ponto que nos convém, irmãos, obedecer não é só escolher um ponto aqui e vou dizer, vou obedecer nisso, porque tem muitos pontos que Deus pede obediência na palavra dele e muita gente faz como quer, acha que vai fazer de acordo com a sua vontade, não. Tem que realmente ouvir quem Deus levantou como anjo da igreja, que para ensinar a verdade, e aí, de acordo a essa verdade que é ensinada, colocar em prática, não fazer de qualquer forma, porque se fosse assim, tornava desnecessário que Deus levantasse alguém, né, para presidir, para dirigir a obra do Senhor, né? Então, é para haver uma hierarquia, ouvir a palavra que é ensinada e obedecer aquela palavra, colocar em prática. Sabemos que existem deturpações da palavra de Deus, sabemos que tem pessoas que estão usando para seu próprio benefício, mas quando a gente olha com olhos espirituais e pede discernimento a Deus, a gente sabe quem é e quem não é. Quem faz a obra do Senhor com sinceridade, quem não faz, né? Quem serve ao Senhor e quem não serve. Então, isso não é difícil, é só pedir ao Espírito Santo que revele. Mas nós devemos ser obedientes à palavra do Senhor. Não no ponto que nos convém, isso não é obediência, é conveniência, mas obedecer a palavra do Senhor, buscar obedecer aquilo que já nos é revelado, que já foi nos ensinado, a gente colocar em prática, porque é para o nosso próprio ganho, irmãos. Quando a gente obedece a palavra do Senhor, a vontade do Senhor, que é boa, agradável e perfeita, quem ganha somos nós. Não adianta fazer do nosso jeito, tentar fazer do nosso jeito, pelo nosso ponto de vista, pelo nosso achismo, porque a gente só vai tomar prejuízo. Vamos fazer como pede a palavra do Senhor, como o Senhor nos ordena, porque nós seremos os principais beneficiados com isso. Então, para a gente ter um despertamento para buscar a Deus e ter uma vida consagrada ao Senhor, uma vida de oração, é somente pela obediência, né? Somos despertados pelo próprio Espírito Santo de Deus. A gente nunca vai saber qual é o caminho que o Espírito Santo dele percorre para convencer o homem e a mulher do pecado, da justiça e do juízo. Mas o Espírito Santo tem o poder convencedor, né? E é Ele mesmo quem desperta, é o próprio Deus. O despertamento provém de Deus, emana de Deus, é Ele quem faz. Os instrumentos para isso somos nós, né? Quando temos uma vida como Daniel, uma vida santificada e consagrada, mas quem faz o despertamento é o próprio Deus. Até aqui, vamos ao tópico 2.